Abertura da janela aqui para mim. Tranquilo? Tá aparecendo para todos? Sim. Estão me ouvindo também? Sim, tá aparecendo Sim. ele. Sim. Sim, perfeitamente. Pronto. É só assim que eu consigo partilhar. Eu não consigo botar a tela inteira. Mas vamos orar uma vez mais? Senhor, com a tua palavra aberta em nossas mãos, te pedimos nesse momento a guia do Espírito Santo para abrir o nosso coração ao entendimento da tua palavra. O Senhor disse que aqueles que te buscam são encontrados do Senhor, e aqueles que pedem são concedidos as bênçãos do céu, porque o Senhor está disposto a dar as dádivas do celeste muito mais do que um pai ao alimentar aos seus filhos. Então, nesse momento, nós queremos reclamar do Senhor essas bênçãos. Por favor, nos ajude a compreender, mas acima de tudo, Senhor, ao ser confrontados com a tua palavra, nos ajude a obedecer, para a glória de Deus e salvação nossa, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o assunto desta noite, dons e talentos a serviço do noivo. Nosso tema central, eis o noivo, né? Está chegando aí o noivo, e o assunto desta noite vai ser esse aqui, né? Dons e talentos a serviço do noivo. Eu vou sair daqui da frente para a gente conseguir fazer a leitura. Nosso texto está no livro de Efésios, capítulo 4. Abra sua Bíblia aí no livro de Efésios, capítulo 4, versos 7 em diante. E 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7. Amém? Vou aguardar minhas queridas encontrarem aí. Efésios 4. Não passou, né, gente? Meu computador, ele tem esse... Nossa, ele dá esse probleminha aí. Tá passando aí, gente? Sim. Está Pronto, sim, irmã. pronto. Muito bem. Passou. Vamos ler 1 Efésios 4, de 7 até o verso 12 em diante, tá? É complicado. Pronto? Capítulo 4, verso 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Em versões que fala de mestres, né, no lugar de doutores. Verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra de ministro, ou para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós observamos aqui que o Senhor concede à sua igreja, ao seu povo, dons, né? E eu queria chamar a atenção de você para ir também, para confirmar tudo isso aqui, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7. Você viu que nessa listagem que aí está, o Senhor, no livro de Coríntios, vai completá-la da seguinte forma. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7. Pronto. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7. Eu estou aqui complicado. 1 Coríntios 1, verso 7. De maneira que nenhum dos dons falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, ele deu à sua igreja dons, né? E ele diz mais, ele deu de tal maneira que nenhum dom
a sua igreja vai sentir falta. Né? Então, a sua igreja está abastada de dons. E olha o que diz Conselho sobre Mordomia, página 114. Deus tem concedido talentos aos homens. E olha que lindo. Um intelecto para inventar, um coração para ser o lugar de seu trono, afeições que extravasem em bênçãos para os outros, uma consciência para convencer do pecado. Olha que interessante, né? Cada um tem recebido algo do Mestre e devem todos fazer sua parte em suprir as necessidades da obra de Deus. Como falou ali Paulo aos Efésios, o propósito é a edificação da casa de Deus. O andamento da obra, as necessidades da obra de Deus. É unicamente para isso. Não é para a nossa exaltação, não é para a nossa competição. O propósito de Deus entregar dons, talento para a humanidade, para seus filhos, né? O propósito é esse, para a edificação da sua igreja e a necessidade, suprir as necessidades da obra de Deus. De maneira que ele diz que a cada um tem recebido algo do Mestre. A ninguém falta a nada. Ninguém falta alguma coisa. A todos o Senhor concedeu algo de acordo com a sua capacidade. Ainda sobre esse assunto, é nos dito o seguinte, que Deus deseja que seus obreiros olhem para ele como doador de tudo que possui. Irmã, a senhora sabe cantar? A senhora sabe pregar? A senhora gosta de fazer isto? Eu quero que você saiba, tá? Que quem doou para você essa habilidade, esse dom, esse talento, foi o Senhor da sua vida, foi o Criador de todas as coisas, majestade do céu, o príncipe da vida. Foi Cristo que fez isto, ok? Então, ele é doador de tudo que nós possuímos. Que se lembrem de que tudo que tem e são vem daquele que é maravilhoso em conselho, grande em obra, o delicado toque da mão do médico, seu poder sobre os nervos e os músculos, seu conhecimento do delicado organismo do corpo, são a sabedoria do poder divino para ser usado em prol da humanidade sofredora. E às vezes eu fico aqui pensando com relação a esses versos, que Deus diz que é para ser usado em prol da humanidade sofredora, né? É esse o propósito de Deus dar sabedoria, conhecimento, né? Talentos, habilidades para essas pessoas, tá? Desenvolver o ofício de médicos. Mas por que as pessoas estão morrendo à míngua nos hospitais? Por que as pessoas sofrem tanto para a marcação de uma consulta? Já pensou se todas as pessoas tivessem essa compreensão de que tudo que elas possuem vem do Senhor, vem do dono, né, de todos nós, o proprietário de todos nós? Se as pessoas tivessem isso, será que haveria fila nesses hospitais? Será que haveria tanta gente internada nesses locais, tanta gente doente? É claro que o tempo que nós estamos vivendo favorece muito, né, a questão alimentar, a questão da forma como nós vivemos de maneira exacerbada de trabalho, preocupados na manutenção da nossa vida, da nossa casa, dos nossos familiares, e tantas atividades que acabam nós fazendo com que a gente adoeça, né? Mas se o médico fizesse a sua parte como Deus tinha o seu propósito, será que isso existia? Né? Afinal de contas, Deus deu a ele um delicado toque, um poder para ter controle sobre os nervos, os músculos, conhecimento do organismo do corpo humano, a sabedoria do poder divino para ser usada em prol da humanidade sofredora. A habilidade com que o carpinteiro usa o martelo, a força com que o ferreiro faz retinir a bigorna, vem de Deus. No livro de Eclesiastes, capítulo 5, verso 19, lá está dizendo que a força do nosso trabalho, a saúde, ela vem de Deus. E deseja que o procurem em busca de conselho. Poderão, assim, usar-lhe os dons com infalível aptidão, testificando de que são obreiros de Deus. Aí você pode dizer assim, mas irmã Cleia, Deus está falando aqui para a sua igreja, Deus não está falando para o mundo, não, querido. No livro Parábola de Jesus, Conselho sobre Mordomia, lá nos dito que Deus não fez acepção de pessoa. É dado para todos, mas é claro que Deus vai cobrar, claro, a quem ele deu essa habilidade, porque ele chamou a sua igreja para um propósito específico. Ele vai cobrar isso da sua igreja.
entendem? Porque o conselho de Deus e a sua vontade é que nós apresentemos os dons, os talentos que ele nos concedeu para ele. Que eu reconheça que eu canto, que eu prego, que eu visito, que eu sou hospitaleira, porque ele colocou isso no meu coração. Tiago, falando para nós, ele diz o seguinte: toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há variação nem sombra de mudança. Então, tudo que há de bom em mim, tudo que se move dentro de mim, né, que eu possa dizer assim, que é louvável, que é de boa fama, que é bom, não é meu, é o Senhor através de mim. Então, o que ele deseja é que a gente possa, né, dar testemunho de que nós somos cobreiros deles nesse papel de salvação da humanidade e de nós mesmos. É isso? E ele diz aí no final que, do Efésios capítulo 4, finalzinho do verso 12, ele diz que o propósito de tudo isso que ele designou para cada um de nós é para que a obra não pare e que a igreja seja edificada e que o corpo de Cristo, que somos nós, né, sejamos alimentados e edificados. Ou seja, afinal de contas, a nossa fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus quando nós estamos no santuário, quando nós abrimos essa palavra, mesmo por nós mesmos, né? Como aqui, por exemplo, o propósito é que você seja edificado, você seja abençoado, ok? E aí ele faz uma lista, né, desses dons que foi dado aos seres humanos. No livro de Salmo 68, verso 18, ensina que os dons são concedidos por Cristo por meio do Espírito Santo. E olha, tem um canal para derramar isso em nós, quando a gente abre, então, a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, por exemplo, lá diz que aquilo que nos falta, se te falta amor, Romanos 5, lá dito para nós, que nós devemos pedir ao Espírito Santo que derrama no nosso coração esse amor, né? E aí, ele apresenta 3 listas, Paulo aí sendo citado, livro de Romanos, capítulo 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, ele apresenta 3 listas com dons espirituais. E entre esses dons citados vai aparecer a palavra de sabedoria, de conhecimento, de fé, dons da cura, operações de milagre, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretações, contribuição, serviço, misericórdia, liderança, exortação, e aí vai, né? Uma lista imensa de dons que o Senhor derramou, entregou à sua igreja e a ela nenhum falta, né? Mas o que são dons espirituais? São dons concedidos pelo Espírito. Alguém fez uma definição, né? Ele disse o seguinte, um pastor, um teólogo de uma outra denominação, ele diz o seguinte, eu achei bem interessante: dons espirituais é uma aptidão divinamente concedida para servir a Deus e aos outros cristãos, de modo a glorificar a Cristo e a edificar os irmãos e irmãs na fé. Sintetizando o que Paulo escreveu, né, aí no livro de Efésios. Somente os que são nascidos de novo recebem dons espirituais. Você concorda com isso? Eu concordo. Somente os que são nascidos de novo recebem dons espirituais. Por que, irmã Cléia? Deixa eu explicar aqui para você. No momento do seu batismo, que você nasce de novo, ora, você foi levado a estudar a palavra de Deus, conheceu a verdade, e a verdade te libertou de muitas coisas erradas que você acreditava serem corretas. Perfeito? Aí o Espírito Santo, fazendo a sua função, levou você, convenceu você de que você é um pecador, de que precisa de um Salvador. Convenceu você do pecado, do juízo e do mal, ok? E você decidiu, assim, através da palavra de Deus, que pediu a você que você nascesse de novo, porque não existe outra maneira de você entrar no reino do céu se não for nascido de novo da água e do Espírito, porque o dom, ele é concedido pelo Espírito, né? Você aceitou e passou por essa cerimônia. E no momento do seu batismo, de acordo com o livro de Mateus 3, verso 17, o mesmo que aconteceu com Jesus acontece comigo e com você. Há uma voz do céu que diz: esta é minha filha amada, em quem eu me comprazo. Você passou a ser adotada pelo Espírito Santo de Deus, nasceu de novo e recebe o dom do Espírito. E o primeiro, né? E o primeiro dom que você recebe ali ao nascer de novo, né, é ser convencido de que o que você ouviu foi a verdade.
Entendem? Você foi selado pelo Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. Portanto, dons espirituais é concedido aos que nascem de novo. Aos que nasceram de novo e passaram a ser filhos de Deus, têm o direito de chamar Deus de Pai. De acordo com Efésios 2,19, você tem direito agora de chamar Deus de Pai. Entende? Filho de Deus, aqueles que buscam Deus continuamente através da sua palavra. Se você lê a palavra de Deus, você escuta Deus falar com você, é um filho de Deus, sim. Ok? Então, de acordo com 1 Pedro 4,10, ele diz, servir uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E nesse momento em que você passa a ser filho de Deus, tem o direito de chamar Deus de Pai, passa a pertencer à família celestial, tem o seu nome registrado no cartório celestial, tá? No livro da vida do Cordeiro, você, nesse momento, recebe dons. O Espírito Santo lhe concede também outros dons. E ele diz assim, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Amém? Amém. Ok? A Bíblia nos diz também no livro de Romanos 12, verso 6, que eles são concedidos conforme a vontade de Deus. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que foi dada. É de acordo com a necessidade de Deus, de acordo com as vacâncias que existem no corpo de Deus, ele vai preenchendo, certo? Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Uns mais, outros menos, tá? Mas todos são confiados talentos, dons que Deus entrega a cada um, de acordo com a sua capacidade. E a bênção de Deus repousará sobre cada um que desenvolve esses dons, ok? Talentos, eu estava falando de dons, quero falar agora de talentos. Talentos são aptidões naturais, são habilidades naturais que eu adquiro no decorrer da minha existência. Eles são adquiridos ou eles também podem ser natos, já nasceu comigo, né? Eu tenho uma aptidão para desenhar, por exemplo, eu tenho uma habilidade para tocar, por exemplo, eu tenho essa habilidade, mas eu posso desenvolvê-la, posso torná-la melhor, né? Aperfeiçoá-la. Eu tenho um talento de tocar violão, eu gosto muito de tocar violão, gosto de tocar teclado, e eu posso aperfeiçoar isso com técnicas. Eu gosto de falar, tenho o dom da oratória, tenho o dom da fala, mas eu posso aperfeiçoar isso, né? Com o dom da oratória. Eu posso fazer um curso de oratória e aperfeiçoando, ok? Então, talentos são aptidões, são habilidades naturais. E essas habilidades naturais, elas podem ser a pessoas que foram convertidas e a pessoas não convertidas, tá? A crentes e a não crentes. E elas são desenvolvidas e aperfeiçoadas ao longo da vida, tá? Como as habilidades manuais, aptidões para as artes, para a música, como eu acabei de falar, aqui em diante. Vou avançar aqui. Fato é que ele falou da diversidade dos dons. Verso 11 do capítulo 4, ele diz que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores. Outros para pastores e para mestres, né, ou doutores. Interessante, sabe, irmãos, que Deus não deixou faltar nada, né? No livro de Atos 3, verso 1 a 3, ele diz que havia na igreja de Antioquia profetas, mestres como Barnabé, Simeão, Manaém, Colasso de Herodes e o Tetrarcas, e Saulos, olha só, havia profetas e mestres, pessoas que estudavam e tinham conhecimento, era versado nas escrituras e podiam ensinar, né? Ele diz também aqui na sequência, nossa, os apóstolos ensinavam a doutrina da vinda de Cristo, perseveravam na doutrina dos apóstolos, de acordo com Atos 12:4-2, e eles também administravam os bens da igreja, tá? Conforme diz aí o livro de Atos 4, versos 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, né? Deram o nome de Barnabé,
que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse o campo vendendo, o trouxe a preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então, eles administravam também os bens da igreja. Eles eram responsáveis pela ordem, pela disciplina na casa de Deus, atendiam os crentes em outras regiões onde a igreja crescia, eles visitavam, orientavam, davam treinamento, ok? E o dom do Espírito era concedido por meio deles. Meio de quem? Desses apóstolos de Cristo que estavam a serviço, eram os funcionários do céu, a serviço da igreja de Deus. Também existiam os profetas que proclamavam a palavra de Deus. A Bíblia diz que o propósito da profecia, de acordo com Coríntios, é seguir o amor, o zelo, os dons espirituais, principalmente que profetize, pois quem fala em outra língua não fala somente a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e o Espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. E é nos dito em outro lugar que entre os dons não há outro maior do que o de profetizar. Interessante que é Deus que escolhe esse profeta. Veja bem, irmãos, não sou eu que me escolho, não sou eu que me determino, né? A Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que tu viesse ao mundo, eu te separei, eu te designei para a missão de ser profeta entre as nações. Então, queridos, não sou eu que, por ter feito um curso de teologia, ou por ter feito um curso de oratória, qualquer outra de desenvolvimento bíblico, eu posso dizer que eu sou uma profetisa, tá? Não é assim. Ok? É Deus quem nos escolhe, e ele faz esse chamado, tá? E ele dá as orientações. E nós cremos que para cada período da igreja de Deus na face da terra, para cada fase do cristianismo, Deus levantou um profeta conforme a necessidade da igreja. Mas não somente profetas, nós cremos que o dom de profecia, ele está direcionado também às mulheres. A Bíblia mostra isso, né? No livro de Êxodo, no livro de Juízes, no livro de Lucas, no livro de Atos, que mostra as 4 filhas de Filipe como profetizam. E como eu bem disse, as fases do cristianismo na terra, as fases da igreja de Deus ao longo dos séculos, todas elas foi levantado um profeta. E como eu e vocês estamos vivendo a última fase, que é a Laodiceia, nós cremos que Deus levantou, que Deus chamou desde o ventre materno, escolheu alguém para vir ao mundo separado por ele com um propósito específico de ser profeta, de ser profetisa para o nosso tempo. E nós cremos isso na pessoa da senhora Ellen White, né? E Deus é quem dá as inspirações e faz essas escolhas específicas. Olha o que ele diz. Em cada um dos 4 lugares em que o apóstolo Paulo menciona os dons do Espírito, ele esclarece que nem todas as pessoas serão profetas. Nós temos que ele diz, tenho diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, Romanos 12, 6. E há diversidade de dons, 1 Coríntios 12, 6. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? Essa série de perguntas antecipa uma resposta negativa, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Então, essas escolhas específicas foi feita por Deus e por inspiração divina, claro, né? No livro Educação, página 46, é nos dito, na mais alta acepção da palavra, o profeta era alguém que falava por direta inspiração, comunicando ao povo as mensagens que recebera de Deus. E perceba uma coisa, os profetas, eles eram pessoas escolhidas por Deus e sofredoras. O fato de eu ser uma pessoa escolhida por Deus, amada por Deus, não me exime do sofrimento. A gente vê isso nos vários que passaram ao longo da história no cristianismo, como Jeremias, Isaías, né? Há uma carga muito grande de provações, né? Mas que em todo o tempo Deus ali estava com eles, pois eles não falavam deles mesmos, por inspiração divina, comunicando ao povo mensagem que recebiam do próprio Deus. E muitas vezes essa mensagem que era recebida do próprio Deus para dar ao povo, porque a vontade de Deus é que o povo tivesse pleno conhecimento da verdade, e é assim todo o tempo, né? E Deus não faria nada e não faz nada sem antes comunicar isto a seus servos, os profetas. Deus, quando ele vai tomar providência de alguma coisa, ele vai fazer interferência, ele primeiro avisa. E ele faz isso através dos seus profetas. Ele fez isso através dos seus profetas.
tá? E o seu povo muitas vezes negligenciou e rejeitou essas informações, essas mensagens direcionadas do céu. E não é diferente conosco hoje, né? Quantas coisas maravilhosas Deus revelou para nós através da palavra de Deus revelada, através do espírito de profecia, e nós negligenciamos, nós rejeitamos. E ainda dizemos assim, no passado os nossos irmãos fizeram isso também, nós não fazemos do mesmo jeitinho que eles, né? Quantas coisas lindas está escritas no espírito de profecia, à nossa disposição, e nós não buscamos o conhecimento. E quando nós buscamos, queremos ter a nossa própria opinião, divergindo com aquilo que está escrito. Né? Interessante, como é que Deus tem tanta paciência conosco. Também ele designou alguns para ser evangelistas. O dom do evangelismo é a habilidade e o desejo de comunicar de maneira corajosa, clara, o evangelho de Jesus Cristo para quem não é cristão, para que se tornem cristãos. Pessoas com dom do evangelismo têm uma verdadeira paixão pelos que ainda não conhecem a Cristo como seu Salvador. Entendeu? Então, a especial capacidade de iniciar uma conversa, introduzir um assunto, né, a partir de alguma coisa que está ali numa conversa, e jogar para o tema da fé e da salvação. Ele tem essa habilidade, né? Ele vive buscando oportunidade, ele faz de todo momento uma oportunidade para salvar alguém. Esse é o evangelista. Não perde tempo, não perde oportunidade e não se envergonha de falar da sua fé em público ou a pessoas desconhecidas, no meio da rua, dentro do ônibus, no fórum, no meio de desembargadores, de altas autoridades, e ali está ele falando em todas as oportunidades do amor de Deus. Ok? Eu tenho essa paixão dentro de mim. É incrível, é exatamente como eu estou dizendo aí. Os evangelistas eles são apaixonados por levar outras pessoas para Jesus. Dizem que os verdadeiros amigos são aqueles que levam alguém para um amigo maior, que é Cristo. E tem os mestres, né? São aquelas pessoas que se dedicam a estudar, eles se entregam ao estudo e eles podem, assim, dessa forma, ensinar as pessoas. São os teólogos, né? No caso, aprimoram seu conhecimento para abençoar a igreja, para alimentar o rebanho do Senhor, são habilidosos com a palavra, são didáticos nas explicações, e tudo isso eles fazem para que o noivo, né, seja honrado, seja glorificado, né, seja exaltado. Enfim, e os pastores que recebem um chamado específico de Deus para cuidar do rebanho, da obra, da casa, dos filhos, né? Atos capítulo 20, versos 28, diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Rogo-vos, pois, aos presbíteros, ou seja, aos pastores, que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Deus sabia que haveria lobos no meio dos cordeiros, que haveria pastores preocupados mais com a sua gordura, com o seu bem-estar, do que em alimentar o rebanho de Deus. Nem como dominadores, porque vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. E é por isso que eu oro e convido você a orar por pastores assim, que cumprem fielmente o que a palavra está dizendo e fazem da igreja de Deus o seu lugar de habitação, o seu lugar de pastoreio, tá? Que realmente se preocupa com as ovelhas do Senhor, porque ele sabe que um dia os ais que estão registrados na palavra de Deus serão para aqueles que foram chamados para serem pastores, cuidar do rebanho de Deus, mas foram negligentes. E eu convido você a orar por esses homens sérios que se enquadram nesse perfil. E temos muitos, né? Graças a Deus por isso. Mas, diante de tudo que nós ouvimos até aqui agora, eu quero chamar sua atenção para os falsos dons. Satanás, ele procura imitar, contrafacear tudo, falsificar tudo aquilo que Deus pôs à mão. Tudo que é de Deus, ele procura falsificar.
E eu quero chamar a sua atenção para os falsos dons nesse momento. A Bíblia diz, nos adverte no livro de Mateus 24, surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. E eu vou até além. Esses falsos cristos e falsos profetas, é possível que estejam infiltrados no meio de nós, junto conosco, né? Esperando um momento e uma oportunidade de ver aqueles que são débeis na fé, que são fracos, que não procuram estudar, que não se aprofundam, né, no relacionamento com Deus e com o Espírito Santo para arrebatá-los, né? O apóstolo Paulo também advertiu, dizendo, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio de mentira. E essas passagens, meus irmãos e irmãs, nos levam a concluir que nos últimos dias o inimigo vai estar prontinho para colocar em jogo a contrafação mais sinistra que ele puder. O seu engano. E eu digo a vocês, sem medo de errar, haverá muitos que vão adorar Satanás pensando que é Jesus. Unicamente porque não recebeu o amor da verdade que os podia salvar. Pessoas de vidas superficiais. Pessoas que foi entregue dons e talentos pelo próprio Criador e mantenedor de todas as coisas. E não fizeram caso, não deu a ele, o Senhor de nossa vida, a glória devida. Não apresentou os seus talentos ao Senhor para glorificá-lo. E Deus chama estes servos ao trabalho. Deus conclama a sua igreja, pois ele confiou esforços, ele confiou talento, ele confiou habilidades para o bem-estar da igreja, para que naquele grande dia ele pudesse dizer, bem-estar, servo bom e fiel. Portanto, minhas queridas irmãs, haverá falsos dons, sobretudo o dom de profecia, que ao longo da história cristã, ele tem entrado em contrafação. Vejam, olha o que diz um dos pioneiros, né, da nossa fé adventista, Carlos Fitch. Ele diz o seguinte, desde seus primórdios, os pioneiros da igreja adventista tiveram que conviver com manifestações de falsos profetas. Por volta do ano de 1840, surgiram muitos indivíduos alegando possuir o dom profético. Sendo assim, o extremo fanatismo e as manifestações estranhas associadas com os falsos profetas fizeram com que homens e mulheres equilibrados olhassem com aversão a qualquer pessoa que pretendesse falar em nome de Deus. Deixa eu perguntar aqui uma coisa para você. Eu não sei vocês, mas eu já cheguei em uma determinada igreja para pregar, e o ancião daquela igreja disse assim para mim, irmãs, porventura a senhora vai usar algum texto de Ellen White? Porque se a senhora for usar texto de Ellen White aqui na nossa igreja, a senhora não vai pregar. Nós não temos autoridade para... E a hora que eu estou falando de igrejas adventistas do sétimo dia. Então, queridos, pessoas no meio de nós, não só que se levantarão ou que se levantaram, né, contra o verdadeiro dom profético, mas pessoas que se levantaram e se levantam até nos dias atuais por não crer mais no dom de profecia. Quando a Bíblia diz, entre todos os dons, o dom de profetizar é o maior dos dons. Compreende? Porque sem profecia o povo se corrompe, se perde. É necessária a profecia. Entendem? Então, queridos, veja. Nesse tempo, apareceu personagem. Ora, Carlos Filipe nasceu mais ou menos em 1700 e alguma coisa. Em 1800, ele já estava dentro do movimento adventista, tá? E em 1810, 1820, estava aparecendo esse grupo de pessoas que se levantavam, né, contra o dom de profecia, né? Ou se levantavam alegando ter o verdadeiro dom profético. Personagens como esses aqui, ó, Joseph Smith, fundador da Igreja dos Mormons, em 1830 ele se levantou como um profeta. Anne Lee Stanley, criadora do movimento Shakers, tá? No ano de 1837 a 1844, ela se envolvia com as comunicações espiritualistas. Ela também foi uma das pioneiras, tá,
a levantar o espiritismo. Na sequência, vem aqui as irmãs Fox, que deram início ao espiritismo propriamente dito em 1848, também se considerando profetisas, né? Quando, na verdade, ficou declarado que era um movimento do espiritismo que já estava em desenvolvimento naquela localidade onde elas moravam, ok? Portanto, atenção às falsificações que existirão, pois assim é nos dito no livro Grande Conflito, página 464, 465, 66. 465 e 466, na verdade, tá, irmãos? Vou corrigir aí. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. Nosso inimigo deseja ir estorvar, ou seja, falsificar esta obra. E antes que chegue o tempo para tal movimento é só saciar, para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada, manifestar-se-á o que será considerado como um grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. E sobre o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Quando você lê um texto como esse, e aí você vai para o livro de Joel, capítulo 2, versos 28, que Deus diz que nos últimos dias derramará o seu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, terão sonhos e visões, eles serão abençoados, né, com dons e talentos, que Deus chama isso de poder adicional do Espírito Santo, ou chuva serôdia para a finalização da obra de Deus. Eu pergunto, pessoas que têm dons e talentos, habilidades hoje, tá? Elas poderão ser enganadas com essa falsificação do dom do Espírito, sim ou não? E muitas pessoas, multidões, vão se exultar, achando que aquelas pessoas vão estar ali sobre o Espírito Santo de Deus, sobre a chuva serôdia, quando não será. Então, para que eu não caia nesse momento de falsificação, eu preciso hoje devolver ao Senhor, que me doou um dia os dons e talentos para a sua obra, para a edificação da sua igreja, para o fechamento da obra de Deus na face da terra, apresentar a Ele. Se eu canto, Senhor, aqui está o dom que o Senhor me deu. Eu lhe peço as bênçãos sobre a minha voz, sobre o talento de cantar, sobre o talento de tocar, sobre o talento de costurar, sobre o talento de ser recepcionista, de ornamentar a igreja. Você entende? Você precisa apresentar a Deus. Provérbios capítulo 16, verso 3, lá diz que nós devemos apresentar a Deus os nossos planos para que eles sejam abençoados. Tudo que Deus nos concedeu, quando você reconhece que tem aquilo que Deus lhe deu, por exemplo, você tem um dom, você tem um talento específico, você precisa apresentar a Deus. É uma maneira de sagrar para Ele, tá? Aquilo que é dele. Senhor, eu reconheço que eu tenho esse dom e eu vim te agradecer. E quero te pedir que o Senhor abençoe o dom da fala que eu tenho, o dom da pregação, o dom da oração, o dom da visitação, o dom da ornamentação. Eu vim apresentar para o Senhor, para que o Senhor abençoe. E sabe o que Deus vai dizer quando você e eu fazemos isso? Negociar e até que eu venha. Porque não é meu, é emprestado do Senhor para mim, para a edificação da sua casa, da alimentação do seu rebanho e salvação minha. Eu vejo, por exemplo, o dom da fala. A fala é um talento. De todos os dons concedidos à família humana, nenhum outro deve ser mais apreciado que o dom da fala. O dom de falar. Ele deve ser usado para declarar a sabedoria e o maravilhoso amor de Deus. Assim devem os tesouros da sua sabedoria e da sua graça serem comunicados. Você sabe, meus irmãos, por que o dom da fala, né, nenhum outro deve ser mais apreciado do que esse? Porque é com ele que você abençoa, é com ele que você amaldiçoa. E é interessante que Deus diz no livro de Mateus, capítulo 12, versos 36 e 37, que nós seremos absolvidos ou seremos condenados com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós deixamos sair da nossa boca.
A palavra lançada, ela tem poder, né? Ela é um tesouro na mão daquele que, na boca daquele que a tem, não é? Há pessoas como Moisés, que ele tinha a língua pesada, Deus havia chamado ele para um propósito específico, para um trabalho santo, uma missão santa específica, e ele argumentou diante de Deus. Há pessoas nesse mundo que não têm o dom da fala, há pessoas que nem falam, são mudas. E eu e vocês temos esse privilégio, temos esse talento, temos esse dom concedido por Deus, né? E nosso propósito, né, é de ser comunicação de salvação para as pessoas. Honrar a Deus com aquilo que nós recebemos das suas mãos. Abençoar o outro. O dom da palavra é lindo, mas a sabedoria do silêncio ela é perfeita, disse alguém. Eu estava comentando aqui com a irmã hoje pela manhã, que o silêncio também é resposta, né? O silêncio também é resposta. O dom da palavra, ele é lindo, o dom da fala é lindo, porque com a fala nós abençoamos e com ela nós também amaldiçoamos. Com a fala nós ensinamos, né? E com a mesma fala nós podemos, vamos dizer assim, contradizer a fé que nós temos, negar a fé que nós temos, quando nós amaldiçoamos, quando nós xingamos, quando nós brigamos, né? Quando nós fofocamos, quando nós falamos mal da vida do outro, quando nós, ou mesmo sequer escutamos alguém falar mal da vida do outro, nós nos tornamos participantes do pecado dele. E aquele pecado é dividido, né? Então, o dom da fala é extraordinário. E veja, quando o Salvador em nós habita, as palavras revelam que ele habita em nós. Por quê? Porque nós falamos de salvação. O Salvador está conosco. Vamos falar de quê? De salvação. Vamos falar dele. Mas o Espírito Santo não habita no coração daquele que se impacienta quando os outros não concordam com as suas ideias e planos. Quando ele se chateia por qualquer coisa. Toda zanga, diz o irmão White, no livro Desejar Todas as Nações, ela provém de Satanás. Porque não é um espírito de mansidão. Não há um fruto do espírito ali, de alegria, de paz, de mansidão, de domínio próprio. Você vê um descontrole, uma impaciência. E se isso há no teu coração e no meu, é claro que não é o Espírito de Cristo que ali está. E quando nós não concordamos com as ideias e planos dos outros, nós costumamos debater. E não estamos aqui para isso. Né? Deus não precisa de advogado. Deus precisa de pregadores que preguem a palavra como um testemunho da salvação que ela fez em mim e você. Entendem? Dos lábios de tal homem saem palavras fulminantes que afugentam o espírito, desenvolvem atributos satânicos em vez de divinos. O Senhor deseja que os que estão ligados à sua obra falem a todo tempo com a mansidão de Cristo. E se for desprovocado, não vos impacientei, manifestai a brandura de que Cristo nos deu o exemplo da sua vida. Com esse dom da fala, eu ensino as pessoas com mansidão, ainda que eu seja confrontada, ainda que queiram um debate, ainda que queiram mostrar outros textos de acordo com as ideias daquela pessoa. Mas com brandura, eu tenho que ter a habilidade de sair daquela situação de maneira que Cristo seja exaltado. No plano de Deus, a diversidade na distribuição dos talentos. A um homem é dado 1 talento, a outro 5, a outro 10. Esses talentos não são conferidos caprichosamente, mas segundo a capacidade de quem o recebe. De acordo com os talentos concedidos, serão os juros exigidos. Quanto mais for lhe dado, mais será cobrado. E aquele que tem e não usa o que tem, até o que tem será tomado. Olha que incrível, né? E há talentos como a influência, como a força. Irmãos, olha que coisa interessante. Nós somos devedores da influência da salvação para o mundo. E se existe uma dívida que eu e vocês temos, e ela é impagável, ela se chama testemunho, amor do que Deus fez no meu coração e no seu, na minha vida e na sua para o mundo. Nós devemos ser influência e não influenciados. A influência de uma vida santa tanto é sentida no lar como em toda parte. A beneficência prática e a abnegação e o sacrifício próprio
que assinala a vida de um homem, exerce influência para o bem sobre aqueles com quem este se associa. Veja. Há um texto que diz, eu não sei onde ele está, eu tentei procurar achar aqui, mas eu não encontrei, que diz que a existência desse mundo, as pessoas ímpias desse mundo, elas ainda estão vivas, porque há pessoas como nós, cristãos, que as influenciamos com o nosso procedimento e com as nossas orações. Olha que incrível. E a palavra de Deus está dizendo aqui para nós, no Conselho sobre Mordomia, página 117, tudo isso aqui está lá, na de 116, 17, que a influência é um talento, é um poder para o bem, quando ela penetra em nosso trabalho, o fogo sagrado aceso por Deus, veja, a influência é um fogo sagrado aceso por Deus. Os talentos da fala, da memória, da influência, da propriedade devem ser acumulados para a glória de Deus e o avanço do reino dele. Ele abençoará devido ao uso dos seus dons. Alegamos ser cristão, esperamos a segunda vinda do nosso Senhor nas nuvens do céu. Eis o noivo está chegando. Que faremos então com o nosso tempo, compreensão e posses que não são nossos, mas nos foram confiados para provar nossa fidelidade? Ora, levemo-no a Jesus, empreguemos nossos talentos ao avanço da sua causa. Entendem? Já estamos finalizando. A cada homem a sua obra. Chegou-se a entender que os talentos só são dados a uma certa classe privilegiada. E tem muita gente na igreja que diz isso. Irmã, eu não sei qual é o meu dom, eu não sei qual é o meu talento. Deus deu foi para a irmã tal, não foi para mim. Deus não concedeu nada. Olha, isso é um engano. Né? Deus não fez acepção de pessoa. Com exclusão de outros que certamente não são chamados a partilhar das tarefas ou recompensa. Mas não é isso que a parábola apresenta. Quando o Senhor da casa chamou os servos, deu a cada um homem sua obra. Toda a família de Deus é incluída na responsabilidade de usar os bens do seu Senhor. Que bens são esses? Os seus dons e os seus talentos que foi a você concedido. Num grau maior ou menor, a todos são confiados os talentos do seu Senhor. A capacidade espiritual, mental e física, a influência, a condição social, posses, afetos, simpatias, são todos preciosos talentos que devem ser usados na causa do Mestre, para a salvação das almas, por quem Cristo morreu. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. A cada homem, Deus deu um talento, um dom para a sua obra. Eu te pergunto, minha irmã, eu quero que você responda isso com você e Deus, tá bom? Se Deus deu a você, a mim e a todos os seus servos um talento, um dom, e o meu, por exemplo, é de ser evangelista, é de pregar, eu não sei cantar, não é meu dom cantar, certo? Não é o meu dom. Como é que eu vou servir ao meu mestre, ao meu noivo, com um dom que ele não me deu, com algo que ele não me concedeu, e que eu não apresentei ao Senhor para ele abençoar? Por exemplo, eu não sei cantar, mas eu quero ir lá para frente, né, para a direção de música, peço a direção de música da igreja, e porque eu gosto de cantar, simplesmente. Eu gosto de cantar e peço a direção de música. Mas a igreja inteira percebe que não é o meu dom. Eu sou desafinada, eu não tenho um tom, eu não consigo ter harmonia e nem consigo levar a igreja à harmonia que deve ser. Até porque o Senhor diz assim para nós na sua palavra: tudo seja realizado com decência e com ordem. Decência tem a ver com harmonia, tem a ver com unidade, tem a ver com consagração, com confirmação do seu dom pelo Espírito Santo. E então eu pergunto a você, minha querida irmã, Deus está sendo honrado, glorificado com esta sua atitude, sim ou não? Podem responder. E podem responder para você no seu privado com Deus. Em outro lugar, no livro Testemunhos Seletos, volume 3, é nos dito assim, que não devemos colocar a mão na vinha do Senhor, que não foi permitido que eu tocasse, e nem deixar que outros toquem a vinha do Senhor.
Quem são os outros que tocarão a vinha do Senhor? Pessoas de outra denominação que deveriam estar fazendo aquilo que eu devo estar fazendo, né? No Espírito de Profecia, no livro Serviço Cristão, claramente dito, a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi selecionada, escolhida por Deus para entregar os 3 últimos recados, a verdade presente em todas as épocas, em todos os tempos, para tempos específicos e pessoas específicas. Deus escolheu esta igreja. Embora não somente dessa irá se salvar, mas Deus escolheu essa igreja, esse povo. Então, eu devo honrar a Deus com o meu talento, com o meu dom, de maneira que ele realmente seja honrado e aceite a devolução daquilo que ele um dia me otorgou, me entregou. Entendem? Se não é o meu dom, eu não posso servir a Deus dessa forma, com aquilo que ele não me deu. Por isso é nos convidado a apresentar a ele o dom. Aquilo que você mais gosta de fazer, apresente, Senhor, este é o meu dom, e peça evidências para que Deus te abençoe. E dessa forma, ele seja honrado, glorificado e a sua igreja edificada. Eu não posso receber a direção de música se eu não tenho habilidades para a música, se eu sou desafinada, se eu não tenho aquele talento para aquilo, irmão. Isso é uma desonra, porque eu estou ferindo um princípio bíblico que diz: tudo seja feito para a decência e para a ordem e para a glória de Deus. Seja feito com decência, com ordem, para a honra e para a glória de Deus. E quando eu não aceito esta correção, irmãos, eu me torno rebelde e insistente naquilo, eu estou mais ainda desonrando a Deus. E ferindo princípios e deixando de ser abençoada. Veja o que aqui diz Conselho sobre Mordomia, página 119, para a gente fechar aqui. A bênção de Deus repousará sobre os obreiros sinceros, amáveis e diligentes. Seu investimento terá êxito e ganhará almas para o reino de Deus. E eles mesmos, tesouro imortal, são todos agentes morais e lhes são confiados os bens do céu. O valor dos talentos concedidos será de acordo com a capacidade de cada um. Eu lhe pergunto, minha irmã, meu irmão, se você canta e esse não é o seu dom, como é que você pode alcançar um coração com a sua voz desafinada, desorganizada, que não é ali a bênção de Deus na sua vida? Como é que você vai poder edificar a igreja de Deus? Compreende, minha irmã? Então, peça a Deus que Ele revele qual é o seu dom, qual é o seu talento, porque Ele está disposto a fazer isso por você e lhe abençoar. Ok? Sirva o seu noivo com os princípios que Ele está exigindo ser servido. E eu quero encerrar a mensagem desta noite com este apelo aqui a você e a mim também. Não é somente pregando a verdade ou distribuindo literatura que devemos ser testemunhas de Deus. Lembremos de que uma vida semelhante à de Cristo é o mais poderoso argumento que pode ser apresentado em favor do cristianismo. E que o cristão que não é fiel à sua profissão causa mais dano ao mundo do que o mundano. Veja, então eu preciso andar na contramão do mundo, queridos. Queridas, eu preciso ser fiel àquilo que Deus um dia me entregou. Portanto, todos que quiserem entrar na cidade de Deus têm que, durante sua vida terrestre, representar a Cristo em seu procedimento. Isto é, o que os torna mensageiros de Cristo, suas testemunhas. Devem apresentar um claro, positivo testemunho contra todas as más práticas, apontando os pecadores, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A todos os que o recebem, dá a ele o poder de se tornarem filhos de Deus. E a regeneração é o único caminho pelo qual podemos entrar na cidade de Deus. E eu vou até além. Aquela porta que o noivo fechou, que só ele pode abrir. Para que eu e vocês entremos e honremos e glorifiquemos esse noivo, comemos e bebemos junto com ele. Eu preciso entender, irmãs, conscientemente, inteligentemente, que eu existo, que eu tenho dom, que eu tenho um talento, e que eu preciso ofertar isso a Deus continuamente para que Ele possa abençoar mais e mais e multiplicar aquilo que Ele já me deu. Porque Ele mesmo diz,
negociai até que eu venha. E se eu desejo entrar na cidade santa pela porta, e ele fecha essa porta, eu preciso compreender essas verdades todas que nós já ouvimos aqui. E me submeter ao Espírito Santo de Deus, para que ele faça todo o trabalho de regeneração necessário na minha e na sua vida. Em todos os aspectos, em todos os T's dessa mordomia, dessa administração dos bens que Deus confiou a nós. E que desse modo Cristo nos abençoe, nos ajude a ser fiel, administradora de tudo que ele nos tem concedido. E que o noivo seja honrado e glorificado. Em nome de Cristo, esse é meu desejo e a minha oração. Amém. Glória a Deus, minha irmã. Amém. Deus te louvar. Glória a Deus. Amém. Amém. E, queridas, Amém. amanhã Glória a Deus. eu quero pedir desculpa, né? Eu cheguei um pouco atrasada, porque estava pregando em outra igreja. As minhas convidadas até colocaram aqui que vão participar só amanhã, né? Mas é compreensível. Queridas, amanhã nós vamos ter a continuidade e esperamos que vocês participem conosco. A gente quer enfatizar, eles enfatizaram no início, é que nós estamos nos consagrando. Nós somos um grupo com 6 mulheres e nós estamos nos consagrando porque faremos uma tardilha com oração e também da palavra de Deus na cidade operária no próximo sábado. Então, nós resolvemos fazer essa semana de oração de consagração, de uma maior comunhão, e esperamos tê-las amanhã conosco. E em nome de Jesus vai dar tudo certo, amanhã todo mundo está entrando aqui no horário certo. A gente agradece a Cleia e agradece a presença de cada uma, e nós queremos encerrar com uma oração, tá? A Cleia vai fazer a oração, e amanhã a gente está aqui de volta em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós estamos nos aproximando nesse momento da história da humanidade, da hora mais escura da terra. O clamor da meia-noite, Senhor, é feito à meia-noite, num horário em que as trevas são mais densas. E nós estamos nos aproximando disso, Senhor. Por isso nós estamos aqui buscando uma consagração, buscando o azeite para ser reserva nas nossas lamparinas. E a tua palavra nesse momento é a luz que nós precisamos para brilhar nas trevas do pecado deste mundo, Senhor. Nós queremos consagrar ao Senhor os nossos talentos, os nossos dons, as dimensões da mordomia, o tempo, o talento, o tesouro, o templo. Nós queremos consagrar ao Senhor aqui neste momento. Todas nós que aqui estamos, nós apresentamos ao Senhor como projeto, como plano, meu Deus, para que tu abençoe, porque foi o Senhor que nos ensinou isso agora há pouco, que nós devemos apresentar aquilo que o Senhor nos concedeu. E nós estamos aqui para isso, para que quando as trevas se aproximarem mais e mais, e rapidamente o clamor da meia-noite se aproximar, nós possamos estar pronta para receber o noivo na sua vinda e majestade. Por isso nós queremos te pedir perdão por todos os momentos em que nós negligenciamos esses dons, esses presentes que o Senhor nos concedeu, como Pai amado, tão generoso que o Senhor é para nos conceder esses presentes, porque o Senhor sabe que nós precisamos dele, dos dons, dos talentos, do tempo, do tesouro. Nós necessitamos como os filhos. Por isso, Pai, nós te agradecemos por todos eles. Nós queremos, nesse momento, ir para nossas casas, já estamos nela, mas queremos ir para os nossos quartos, dormir tranquilamente. Nós queremos ter um sono reparador. O Senhor nos guarde esta noite, esta semana que é desconhecida de nós. Pai, faça de mim, de todas as minhas irmãs, instrumentos de salvação, evangelistas, meu Deus, se for da tua vontade. Use os nossos dons, que nós possamos perceber para a salvação nossa e das pessoas. Nós te pedimos isso com gratidão em nome de Jesus. Amém. Então, minhas